O Brasil Império foi o período de 1822 a 1889, durante o qual o país foi uma monarquia com uma constituição. Começou quando Dom Pedro I se tornou imperador em 1822 e terminou com a proclamação da República em 1889. Tradicionalmente, dividimos o Brasil Império em 3 fases: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Veja agora essa trajetória da história. Se liga! O Império do Brasil foi oficialmente estabelecido em 12 de outubro de 1822, quando Dom Pedro I foi aclamado imperador, tendo atingido a idade de 24 anos. Durante esse período, Dom Pedro teve que lidar com desafios ocorridos causados por províncias onde as juntas governamentistas provisórias eram controladas por pessoa de origem portuguesa. Na época da separação entre o Brasil e Portugal, a província da Bahia não concordou com isso. Os soldados da Bahia se rebelaram e disseram que eram leais às cortes de Lisboa, não registrando Dom Pedro I como líder. Após várias batalhas, os soldados portugueses foram expulsos da Bahia e a luta terminou em 12 de julho de 1823. Dom Pedro I convocou a Assembleia Constituinte em 1823 para criar a primeira Constituição do Brasil. No entanto, lutou conflitos entre os deputados liberais radicais e o imperador, quando ele declarou que defenderia a pátria e a Constituição apenas se fosse digna dele e do Brasil. Isso levou Dom Pedro a dissolver a Assembleia em 6 meses depois. Após a dissolução da Assembleia, Dom Pedro I selecionou uma equipe de 10 pessoas de sua confiança para criar uma Constituição para o Brasil. Eles completaram essa tarefa em apenas 16 dias, usando como base o projeto da Constituição. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I fez um juramento de cumprimento da Constituição, que ele mesmo havia concedido ao Brasil. A Constituição de 1824 definiu o sistema político como a monarquia constitucional e estabeleceu 3 ramos de governo: executivo, legislativo e judiciário. Além disso, introduziu o conceito de poder moderador, que permitiu ao imperador atuar como um julgado entre situações de conflito entre os 3 poderes. A centralização de autoridade nas mãos do imperador gerou descontentamento em diversas regiões do Brasil. Em 1824, em Pernambuco, uma revolta separatista começou, envolvendo também a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará, que formaram a Confederação do Equador. O movimento não permaneceu no governo por muito tempo, pois causou uma repreensão brutal. Um dos líderes, Frei Caneca, que era muito popular em Pernambuco e viveu de 1779 a 1825, acabou sendo detido e executado por fuzilamento. Dom Pedro enfrentou desafios importantes em termos de finanças e política durante seu reinado: o acúmulo de poder, a resposta violenta à Confederação do Equador, a necessidade frequente de empréstimos e o colapso do Banco do Brasil em 1829 foram alguns dos fatores que prejudicaram a imagem do imperador perante o povo. Após a morte de Dom João VI, o imperador do Brasil foi coroado como Dom Pedro IV de Portugal, o que gerou preocupações em ambos os países. Os portugueses temiam enfraquecimento e os brasileiros receavam impactos econômicos. Pedro abdicou do trono de Portugal em favor de sua filha Maria da Glória, que na época tinha 7 anos. Como era menor de idade, Pedro determinou que seu irmão Dom Miguel, tio de Maria, seria seu tutor, até que ela atingisse a maioridade e que ambos deveriam se casar. Pedro também outorgou uma Constituição a Portugal em 1826. Maria da Glória foi enviada para Viena para se preparar para assumir o reino português, mas seu tio Dom Miguel, apoiado por sua mãe Carlota Joaquina, quebrou o acordo, anulou a Constituição e rejeitou Maria como rainha e noiva.
Diante desse fato, Dom Pedro ficou dividido entre os problemas do Brasil e de Portugal e se viu pressionado a abdicar do trono brasileiro, depois de 10 anos governando. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I entrega a carta de renúncia e retorna para Portugal. No Brasil, deixa o império nas mãos do filho Pedro, que anos depois seria coroado como Dom Pedro II. Durante o período regencial, o Império do Brasil passou por diferentes formas de regência, começando com a regência trina provisória, em 31, seguida pela regência trina permanente, que durou até 1835. A Constituição de 1824 estabelecia que o Império seria governado por uma regência de 3 membros, quando o herdeiro fosse menor de idade. Em 1834, houve mudanças importantes na Constituição, incluindo a criação do cargo de um único regente para o Império, conhecido como Ato Adicional de 1834. O padre Antônio Feijó, que era ministro da Justiça, foi eleito para ocupar esse cargo em 12 de outubro de 1835. A regência de Diogo Antônio Feijó durou até 1837, mas ele renunciou devido às crescentes revoltas nas províncias. No ano seguinte, Pedro de Araújo Lima foi escolhido como novo regente, mas sua regência não conseguiu acalmar o clima de insatisfação. Durante o período regencial, o Brasil enfrentou várias crises políticas e revoltas populares devido à pobreza, entre elas cabanagem, sabina, balaiada, Guerra dos Farrapos. A antecipação da maioridade de Dom Pedro II foi apresentada como solução para a luta entre facções políticas e os protestos nas províncias, pois o imperador seria um poder neutro e uma figura de autoridade legítima. A maioridade antecipada do imperador foi proclamada em 23 de julho de 1840, perante a Assembleia Geral. Ele subiu ao trono com 14 anos e 7 meses de idade. Dom Pedro II foi o governante do Brasil por quase 50 anos. Seu governo começou com muitos conflitos políticos, incluindo revoltas em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A partir de 1850, a política interna ficou mais estável. No entanto, a política externa do Brasil durante o Segundo Reinado estava focada em manter o equilíbrio na América do Sul, especialmente em relação à livre navegação em rios como Prata, Uruguai, Paraná e Paraguai. O Brasil se envolveu em 3 campanhas na região do Rio da Prata entre 1851 e 1870, incluindo a Guerra do Prata contra Oribe e Rosas, e a campanha contra Aguirre no Uruguai. E entre 1864 e 1870, o Brasil também enfrentou uma guerra com o Paraguai em resposta a uma invasão. A guerra terminou com a morte do ditador paraguaio Solano Lopes e a vitória do Brasil. Durante o Império no Brasil, produtos como açúcar, algodão, cacau, tabaco e borracha eram importantes na agricultura. No entanto, o café se tornou o principal item de exportação, especialmente na região sudeste, e contribuiu para a ascensão da aristocracia no Segundo Reinado. Ao mesmo tempo, surgiu o movimento global pela abolição da escravidão, o que dividiu a elite brasileira ao longo do século XIX. A mão de obra escrava começou a ser substituída por imigrantes europeus, principalmente a partir de 1848, devido a crises políticas na Europa. A industrialização brasileira teve início em 1844, com a construção das primeiras estradas de ferro e a modernização dos engenhos de açúcar, juntamente com a introdução de iluminação a gás, entre outros avanços. Um empresário notável desse período foi o Barão de Mauá. Após a abolição da escravidão em 1888, o governo imperial perdeu o apoio das elites rurais e enfrentou um desgaste em sua relação com o exército devido à Guerra do Paraguai. Como resultado, um grupo de militares insatisfeitos se uniu e realizou um golpe em 15 de novembro de 1889. Isso resultou no exílio da família imperial e marcou o fim do período imperial do Brasil. Esse foi mais um vídeo da playlist História do Brasil. Para o vídeo não ficar extenso, foi apenas um resumo desse período do nosso país. Deixa nos comentários sua opinião sobre o vídeo e curte para que ele tenha um maior alcance. Até a próxima! Tchau!